Os Estados Unidos não venceram sua guerra contra o Irã no campo de batalha. Então agora vamos expandi-la para a esfera econômica, com a Operação Fúria Econômica, como muitos estão começando a chamar. O presidente Trump acha que é uma ótima ideia. O secretário Bessent acha que é uma ótima ideia. E, ao que parece, até alguns generais também acham. Mas hoje vamos analisar isso. Essa confiança está equivocada? Nós realmente vamos obrigar o Irã a se curvar à nossa vontade? Ou estamos nos preparando para ainda mais problemas? Hoje vamos tentar esclarecer isso. De volta por demanda do público, vamos soltar o Bracken, como dizem a partir de agora. Matt Bracken, romancista, historiador dedicado e agitador, além de veterano militar. Matt, bem-vindo de volta ao nosso programa. Obrigado pelo convite, com certeza. Bem, escute, com essa introdução, vamos direto à mais recente. A gente costuma mostrar o General Keeney fazendo algumas declarações simplesmente sem sentido. Mas uau, preciso dizer, a de hoje mais cedo, eu acho, no Fox and Friends, ele está dizendo, não vamos só atacar o Irã. Vamos tirar as luvas e colocar a Rússia na jogada também. Claro, por que não? O que você acha da Operação Fúria Econômica? Eu me sinto muito bem em relação a isso. Se alguém consegue fazer isso dar certo, é o secretário Bessent, com base no que ele fez no passado desde o início da guerra. E ele certamente conhece o histórico do Irã e como eles conseguiram evitar sanções no passado. Mas o fato de esse plano ser tão abrangente, eu acho que ele tem uma chance real de funcionar sob a liderança dele e da força-tarefa que ele está organizando. E o que a Rússia está fornecendo aqui são os drones de fibra óptica que estão sendo usados contra as forças de defesa de Israel, particularmente no Líbano. E não há defesa contra isso. E é isso que tem matado membros das forças de defesa de Israel. E recentemente alguns deles perderam as pernas de forma bastante trágica em outro ataque contra eles. A inteligência que a Rússia está fornecendo é muito específica e útil aos iranianos, porque eles localizam onde estão os sensores, onde estão as baterias propriamente ditas, onde ficam o comando e controle dos nossos mecanismos de defesa e também as nossas capacidades naquela base. Isso é outra coisa. Está em constante fornecer essas informações muito valiosas. Te devem tirar luvas e liar as lores para neutralizá-los em aquece. Cala a boca dele. Já vou chegar nisso. Mas vamos começar pela primeira parte daquele trecho, quando ele diz, acho que a Operação Fúria Épica Econômica vai realmente funcionar, porque Bessent tem um histórico tão bom das coisas que realizou no passado. Você viu alguma coisa que Bessent tenha conseguido desde que assumiu o cargo que justifique depositar essa esperança nele? Bem, só a ideia de que qualquer pessoa nos Estados Unidos vai de alguma forma mexer os cordões financeiros globais e isolar o Irã, quer dizer, é risível. Parece desenho animado. A ideia de que esse cara ou aquele cara tem um grande plano. O único país que realmente importa economicamente para o Irã é a China. E a China recentemente aprovou uma lei dizendo que cooperar com essas sanções americanas é contra a lei. Então, se os Estados Unidos ameaçam uma refinaria chinesa ou outra empresa com sanções secundárias, ela estaria violando a lei chinesa para cumprir as sanções americanas. Então eu acho que, se eu fosse um empresário chinês na China, ficaria mais preocupado em violar a lei chinesa do que em desagradar o regime de sanções americano. Portanto, não serve para nada. Não vale nada. É uma piada. E veja só, deixa eu mostrar este mapa aqui. Nós conversamos sobre isso com Alistair Crook mais cedo hoje. E você vê que há tantas rotas terrestres. Marquei apenas algumas delas aqui no mapa. Mas veja, dá para subir pelo Turcomenistão, pelo Azerbaijão, pela Turquia, pelo Iraque, é claro. Há todo tipo de corredor terrestre, sem falar no Mar Cáspio, que o Irã utiliza.
Nós nunca vamos conseguir sufocá-los. Então por que eles, sejam Keane, Bessent ou Trump, depositam tanta esperança em medidas econômicas? É absolutamente uma piada. Eles fazem coisas como comparar os números da inflação do Irã ou o crescimento do PIB, como se essas métricas tivessem algum significado no contexto iraniano. O que eles precisam analisar é simplesmente a disponibilidade de coisas como combustível e alimentos. E se isso está sendo distribuído. Sabe, eles não têm eleições de meio de mandato chegando daqui a algumas semanas ou, sabe, em 1 ou 2 meses. A liderança iraniana pode aguentar isso completamente. Sabe, eles têm a Rússia do outro lado do Mar Cáspio. Então, imagino que o general Keane esteja sugerindo que se a Rússia está ajudando o Irã, ele estaria, por exemplo, atacando navios russos no Cáspio, que estejam levando, digamos, produtos químicos para combustível de foguete, produtos químicos para explosivos. Se estiverem levando isso através do Cáspio para o Irã, vamos começar a atacar navios russos. E como exatamente faríamos isso? Porque, sabe, vamos mandar caças atravessando o Azerbaijão? Quer dizer, isso tudo é ridículo. Não dá para fazer. E já que estou falando nisso, acabei de notar 2 coisas sobre o general Keane. Ele está usando uma bandeira enorme de Israel e Estados Unidos. Quer dizer, até o Mark Levin tem consciência suficiente para ter deixado aquela bandeira de Israel de lado, sei lá, há 1 ano, e agora só usa uma bandeira americana gigante, por causa das críticas que recebeu. E o Keane chegou a mencionar, tipo, a tragédia de soldados das Forças de Defesa de Israel serem mortos ou feridos na ocupação do Líbano, como se essa fosse a coisa terrível. E só para mostrar como ele também está desconectado da realidade, e talvez tenha sido um lapso, mas parece meio uma coisa geracional, ele disse que os russos estão fornecendo drones de cabo óptico, sabe, tipo TV a cabo, algo assim. É fibra óptica. Quero dizer, eu consigo imaginar um cabo sendo arrastado atrás de um drone. É fibra óptica. Tem quase a espessura de um fio de cabelo humano, sabe? Menor que a mais fina linha de monofilamento. Então sim, um cabo óptico. E ele fala disso como se fosse algo, sabe, único e terrível que a Rússia está fazendo. Fornecendo a eles não só esses drones com cabo óptico para atacar soldados israelenses que estão simplesmente cuidando da própria vida no Líbano, mas ele também mencionou a assistência de mira que a Rússia está dando ao Irã, ignorando completamente o fato de que nós fazemos isso pela Ucrânia já há, sabe, alguns anos. Quero dizer, quando eles fazem esses ataques precisos, atingindo exatamente o ponto crítico de uma refinaria lá no interior da Rússia, não era um ucraniano ali fora com binóculos e um bloco de anotações, certo? Foi um satélite americano que lhes deu as coordenadas precisas de mira, sabe? Todos os vetores de aproximação para evitar o radar russo. E até usando o sistema americano Starlink para a orientação a bordo até o alvo. Então, sabe, literalmente, se você considerar o Reino Unido e a Alemanha, eles estão literalmente fabricando esses drones de longo alcance, enviando-os para a Ucrânia e usando a Ucrânia basicamente como plataforma de lançamento. Quer dizer, isso não significa que os canadenses morram, porque eles ainda podem usá-la como plataforma de lançamento para armas da OTAN disparadas contra a Rússia. Então, acho que já estamos em guerra com a Rússia. Mas o Keane dizer que temos de tirar as luvas e ir direto contra a Rússia e o Irã, quer dizer, eu temo que ele... Será que o Trump está realmente ouvindo pessoas assim? Quer dizer, supostamente ele assiste a Fox News o dia todo. Será que é por isso que, ao que parece, ele não só assiste a Fox News, como o Keane também tem o número de telefone do presidente? Disseram-me que não são alegações vazias. Ele realmente ouve o Jack Keane, e já ouviu no passado. Algumas coisas que mostramos ao longo dos últimos meses, desde o início desta guerra, em que o Keane disse algo num dia e 2 ou 3 dias depois, aquilo de fato aconteceu. Então, há alguns casos assim. Não podemos simplesmente descartá-lo, embora seja algo sem sentido. Mas, meu Deus, do que ele está falando? O que significa tirar as luvas com a Rússia?
Vamos olhar primeiro para essa parte. É bem louco, porque agora, sabe, como a gente faria isso? Lançaríamos mísseis americanos a partir de território da OTAN, ou lançaríamos harpoons, tomahawks, ou seja lá o que for, de submarinos ou destroyers americanos. A nossa marinha já está sobrecarregada demais. E a marinha russa no Mar Negro, obviamente, está meio que toda engarrafada, porque o Mar Negro é como brigar com faca dentro de uma cabine telefônica. Em termos navais, em 2026, o Mar Negro é uma briga de faca numa cabine telefônica, certo? Então, não é como a marinha de alto mar. Mas o restante da marinha russa está por aí. Sabe, os russos agora têm destroyers e cruzadores posicionados permanentemente ao norte e ao sul do Reino Unido. Above and below the UK permanently. And the UK can't even send out destroyers, to shadow them. E o Reino Unido nem consegue enviar destroyers, sabe, para acompanhá-los. Eles não têm nenhum. Nossa marinha está tão sobrecarregada só para manter esse bloqueio que não temos mais nada. Não há reserva, não há margem. Quer dizer, acho que esta é a primeira vez na minha vida que não temos um porta-aviões no Pacífico. Sabe, isso não vira grande notícia nos Estados Unidos, mas quer dizer, no mundo todo, as pessoas percebem quando dizem que, pela primeira vez desde, talvez, os anos 40, não há um porta-aviões americano no Pacífico Ocidental. Quer dizer, isso é. E estamos ferrando a Coreia do Sul depois de pegar seus mísseis THAAD e Patriot para enviar a Israel. E depois estamos ferrando eles por não mandarem seus mísseis. Ficou meio travado lá em cima. Parece que estamos tendo alguns problemas com o sinal aí. Gary, isso é algo do nosso lado? Podemos sugerir que o Sr. Matt saia e entre de novo para reajustar o sistema. Matt, se você consegue me ouvir, se puder sair e entrar de novo, parece que estamos tendo alguns problemas de sinal, se você está me ouvindo. Certo. Tudo bem, vamos trazer o Matt de volta daqui a um instante. Gary, se você puder talvez mandar uma mensagem para ele ou algo assim, vamos fazer isso. Ou, se ele já percebeu isso, tudo bem. Mas enquanto isso, vamos analisar algumas das implicações disso. Porque uma coisa é dizer, olha, eu acho que essa fúria econômica vai colocar o Irã de joelhos e vamos, sabe, impor todas essas sanções. Mas como tanto Alistair Crook disse mais cedo no nosso programa, quanto Matt falou aqui, existe uma lei na China contra isso. Então, se a China não está participando dessas sanções, que efeito isso tem? O próprio Bessent disse, escuta, sabe, vamos atrás de tudo, de todos os dólares, sabe, e acabar com a economia deles, e assim por diante. Bom, se eles não estão lidando com dólares, então do que essas sanções, esse tipo de sanção, afinal, tratam? E Matt, eu estava falando agora há pouco sobre como o Bessent tinha dito, sabe, que eles vão atrás de todos os dólares e assim por diante. Mas há uma questão maior em jogo aqui. Seja lá o que você esteja fazendo no terreno econômico, na esfera econômica, há impactos concretos, reais, que estão nos afetando à medida que isso se prolonga. E Troy Eckhart, que trabalha no setor de petróleo e gás há cerca de 40 anos, fez este comentário mais cedo, acho que foi hoje mais cedo, sobre o fato de que os melhores esforços do presidente Trump para manter o preço do petróleo artificialmente baixo estão prestes a se esgotar. Todo mundo despejou seus tanques. Nós fornecemos todos os barris flexíveis que temos. Há muita retórica sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Está piorando, não melhorando. E esse vespeiro foi mexido. Agora essas vespas estão voando, atacando os vizinhos e formando coalizões que não favorecem uma solução de paz no Oriente Médio, nem no Estreito de Hormuz. Então, com o barril $85 no meio do mês, no dia 18, e o Vermelhos Valent entre os dias 22 e 24. É aí que você vai ver essa recuperação nos preços, porque eu acho que vamos sair rapidamente dos $85.
Há uma boa chance de que nos próximos 7 a 10 dias estejamos em algum ponto entre 95 e 110 dólares por barril. Por quê? Os traders estão esperando pacientemente para ver se compram aquela última quantidade de petróleo físico necessária para cumprir seus contratos, ou se conseguem obtê-la com desconto. E eles estão jogando com o timing, a quantidade e a limitação da oferta. Mas, pela minha experiência, 40 anos fazendo isso, acredito que você vai ver negociações bem intensas começando por volta do dia 22 ou 23. E isso pode representar uma alta de 5 a 15 dólares por barril. Pensei em você quando vi este vídeo pela primeira vez, porque você parece estar mais sintonizado do que a maioria com a forma como todas as questões concorrentes se combinam. Não se trata apenas de saber se o estreito está aberto ou fechado. Há todo tipo de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que você acha dos alertas dele? Bom, quero dizer, eu não sou um operador do mercado de petróleo como ele, mas sei que a reserva estratégica de petróleo está chegando ao nível morto. Basicamente, ficamos sem energia. Então, estamos usando um gerador com a gasolina da garagem. Assim, a casa ainda tem luzes acesas. O ar-condicionado continua funcionando, mas não há mais galões de gasolina para abastecer o gerador. Então, temos mantido o preço artificialmente baixo recorrendo à reserva e simplesmente drenando tudo. Mas em algum momento isso acaba. Não há mais nada para colocar no gerador. Então não sei qual vai ser o momento disso, mas tudo indica que será no outono, quando os republicanos estiverem se preparando para as eleições de meio de mandato. E se o preço de um galão de gasolina subir para 5, 6 dólares e o diesel para 7 ou 8, isso acaba com o setor de transporte rodoviário. As pessoas que precisam se deslocar para trabalhar vão ser duramente atingidas. Acho que nesse caso, os republicanos vão ser arrasados nas eleições de meio de mandato. E sabe, o Irã também tem pessoas muito inteligentes. E eles sabem as mesmas coisas que todos nós sabemos. Então acho que eles só estão tentando prolongar isso para levar nossa economia a um ponto do qual não vamos conseguir sair de jeito nenhum. Já é tarde demais para abrir o Estreito de Hormuz. Se ele o abrisse agora, acho que não funcionaria. Temos um bloqueio duplo. Temos um bloqueio contra o bloqueio deles. Sabe, as pessoas estão falando do petróleo que está saindo pelo Estreito de Hormuz. Ainda é no máximo uns 10 ou 15% do que era antes de 28 de fevereiro. Então não vejo isso terminando de outra forma que não seja com o preço do petróleo passando de 100 dólares o barril e, sabe, a gasolina chegando a 5 ou 6 dólares o galão. E o diesel vai ficar mais caro. Isso simplesmente vai acabar com os republicanos. E levar todos nós junto. Todos nós vamos pagar um preço por isso. Você fala sobre o que está saindo. Houve algumas alegações no fim de semana, ou melhor, nas últimas 24 horas, de que muitos defensores nos Estados Unidos estão dizendo: "Ei, sabe de uma coisa? Estamos chegando a algo como 10 milhões de barris por dia. Em média, isso é o que está saindo." E assim por diante. Muitas alegações nesse sentido estão sendo repetidas na grande mídia. Mas, quando você olha os números reais, estes são da Kepler. Isso foi noticiado pela Dropsite News, e eu confio mais na Dropsite do que em qualquer veículo da grande mídia nos Estados Unidos. Mas eles disseram que a Kepler registrou 10,73 milhões de barris entre 14 e 20 de agosto. Então, cerca de uma semana, com uma média de apenas 1,5 milhão de barris por dia, não 10 milhões de barris por dia. E eles continuam dizendo que as autoridades alegaram que durante 2 semanas, de 15 a 20 navios-tanque entraram e saíram de Hormuz todas as noites. Mas não há evidência disso. E eles estão até levando em conta, sabe, que esses navios estão saindo sem os transponders ligados. Mas há outras formas de rastrear isso, além desse recurso. E este ponto aqui, eu queria especialmente a sua opinião. Isto é atividade física, é o que realmente está acontecendo nessas águas. Então, o que está ou não conseguindo sair
Imagino que ainda seja motivo de debate. Mas quando você vê esses números literalmente fora do gráfico, isso é a soma das exportações marítimas de petróleo bruto e condensado do Irã, da Rússia, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, o grupo dos maiores exportadores de petróleo do planeta. E dá para ver que no período de 2016 a 2025, está absolutamente fora do gráfico. Está literalmente abaixo do gráfico e continua caindo. Então, o que isso diz sobre o que realmente está acontecendo no Estreito de Hormuz? Eu acho que vamos bater numa parede. E sabe, os Estados Unidos não vão bater nessa parede tão forte quanto outros países. E eles vão nos culpar, com razão, vão nos culpar. E as outras ferramentas econômicas que temos usado, sabe, transformar o dólar em arma, congelar ativos, impor sanções, acho que isso está afastando as pessoas do uso do dólar. Então, quando o Irã diz que as taxas terão de ser pagas em renminbi chinês, depositadas numa conta na China, se você quiser exportar petróleo, é assim que vai funcionar. Nós só estamos acelerando o dia em que o dólar, como a chamada moeda de reserva mundial, deixe de ser a força econômica hegemônica dominante no mundo. Porque os países simplesmente não vão querer manter seus ativos num país que se volta contra eles, se não se curvarem a nós. Se nós não, como Oman, vocês não estão fazendo exatamente o que a gente manda, então ameaçamos bombardear vocês. Ou desrespeitamos a Coreia do Sul depois de pegar seus Patriots e THAADs e enviá-los para Israel. O mundo está vendo isso acontecer. E eu acho que todos esses ganhos táticos de curto prazo estão levando a perdas econômicas estratégicas de muito longo prazo que não vamos conseguir reconstruir. Quando você destrói a confiança no dólar pelo mundo, sim, o mundo ainda tem uma enorme quantidade de dólares circulando. Mas acho que as pessoas vão tentar encontrar outras formas, nem que seja só para se proteger. Fazer transações dentro do BRICS, transações de mercadoria por mercadoria, qualquer coisa para se afastar do dólar. Eu sei que muita gente discorda disso, mas como é possível simplesmente presumir que isso vai continuar para sempre, quando tratamos o resto do mundo dessa forma? Everyone spoke with squadrons, as it E estamos numa situação em que simplesmente não temos mais o poder que tínhamos antes. O mundo vê que tivemos de, obviamente, numa situação extrema, tirar o George Washington da sua permanência atracado no Japão. Muita gente diz que ele não está realmente totalmente apto para cumprir missões. Veremos. Mas ele estava atracado no Japão. Agora está correndo para o CENTCOM, porque a história do Abraham Lincoln ficou desagradável demais para continuar escondendo debaixo do tapete. Algumas pessoas dizem, só para mencionar, que temos o Bush. Acredito que o Bush esteja no Mediterrâneo. O Lincoln supostamente está saindo, mas vamos dizer que ele ainda esteja ali, porque eu não vi imagens de satélite dele nos últimos 2 dias. Talvez você tenha 3 porta-aviões na região, por uma breve janela de tempo. Então, essa poderia ser uma janela para um ataque enquanto vocês têm os 3 porta-aviões. Sabe, é só dizer ao Lincoln para aguentar firme mais 1 ou 2 semanas para que possamos ter 3 porta-aviões. Mas não acho que isso seja muito provável. Só acho que vale a pena mencionar. Mas o mundo consegue ver que a Marinha Americana está sobrecarregada. Aquelas imagens dos nossos navios enferrujados. Muita gente dá desculpas. Bem, você não sabe. Você nunca ficou em um navio por 10 meses. Era assim que os navios russos costumavam parecer nos anos 80. Os navios americanos não pareciam assim nos anos 80. E nós ficávamos em missões longas. Se você tem navios de guerra, e eles são construídos, digamos, para uma vida útil de 30 anos, muitos dos nossos navios, como os da classe Nimitz, estão chegando a essa marca de 30 anos. Se elas são construídas para uma vida útil de 30, 40 anos, isso parte do princípio de que vão passar uma parte do tempo em doca seca, uma parte do tempo em missão no mar
e uma parte do tempo atracadas, sabe? Onde podem fazer manutenção nos sistemas e a tripulação pode treinar. Elas estão prontas para sair. Estão de prontidão, em certo sentido, mas não estão no mar, em missão. Então, se você pega essa divisão de um terço, certo? Um período de doca seca de alguns anos, e o tempo atracadas dividido meio a meio com as missões, e faz com que elas fiquem em missão 50, 60% do tempo, não sobra tempo para a doca seca. Quando finalmente chegam à doca seca, acabam ficando lá por anos em vez de meses, porque o navio foi tão mal utilizado. É como um carro. Se você simplesmente disser, não posso trocar o óleo, então vamos continuar dirigindo. I can't change the oil. We're just going to keep driving. The brakes are shot. There's no oil, but we Os freios estão acabados, não há óleo, mas não podemos parar. Essa é a Marinha dos Estados Unidos. E isso não é um reflexo das tripulações desses navios. É um reflexo do mau uso delas pelos políticos. Dizem que os presidentes sempre perguntam onde estão os porta-aviões. Sabe, como se fossem o grande porrete. E se mantém esse grande porrete lá fora por 9, 10 meses, depois não fazem uma reforma geral nele. Então, acho que agora temos uns 4 porta-aviões operacionais. Os outros estão passando por reforma geral. E os 4 porta-aviões são velhos. Bem, o Ford é novo. Mas quero dizer, muitos dos nossos porta-aviões são muito velhos. Eles são levados ao limite. O moral cai, a retenção cai, as pessoas saem do navio, não voltam. Aí você tem que começar tudo de novo, treinando gente nova. Então, sim, é preciso culpar os políticos por não darem uma folga à Marinha. Sim, e tudo isso vai continuar tendo efeitos cumulativos. E vamos falar de parte disso daqui a pouco. E isso vale para nossas aeronaves também. Sabe, não são apenas os navios, são as aeronaves também. E todas as tripulações aéreas e navais que precisam cuidar de tudo isso. Quero analisar mais uma coisa. Porque, se a guerra econômica vai funcionar, o custo para o Irã precisa ser maior do que o custo para nós. E também precisamos ser capazes de suportar o custo para nós com o Estreito de Hormuz fechado, enquanto isso produz efeito do outro lado. Bom, isso também implica que precisamos descobrir como reabrir o Estreito de Hormuz para nós. Quer dizer, esse é o objetivo central da guerra econômica. Mas se isso não acontecer, nós mesmos vamos estar em apuros. Bom, como você sabe, voltando ao Troy Eckhart, ele estava falando dessa questão do ninho de vespas. Ele falou de alguns motivos pelos quais não é apenas uma questão de bloqueios. Há outras coisas também contribuindo para manter isso fechado. 40 anos de experiência não significam que eu seja o maior especialista de todos. O que isso significa é que estou trazendo ideias fundamentais e práticas sobre o que está acontecendo no mercado, coisas que você não está ouvindo na mídia em geral. E o que isso realmente significa é que temos uma grande ruptura no abastecimento, um mercado consumidor faminto por petróleo bruto e um pesadelo logístico completo. Não há nada no horizonte, a não ser pressão de alta e aumento nos preços das commodities. Quer dizer, queremos torcer pelo melhor, mas não é assim que se ganha dinheiro. O que você faz é dizer, como consumidor, estou preparado para uma inflação maior, custos de energia mais altos e para que a situação no Estreito de Hormuz não seja resolvida. Eu nem acho que isso se resolva até o fim do ano. Acho que isso vai continuar por bastante tempo, por causa dos drones, e porque agora você tem um Oriente Médio fragmentado, todos tentando descobrir como colocar essas vespas de volta no ninho. Eu não sei se alguém vai conseguir descobrir isso tão cedo. Mas o que acontece, Matt, na sua opinião, se ele estiver certo e chegarmos a uma situação em que esqueçamos o outono, e isso se estenda até além disso? O que isso vai fazer economicamente com o nosso lado? E não é como se tivéssemos uma economia sólida e estável, e esse fosse o único obstáculo. Acabamos de ultrapassar 40 trilhões de dólares em dívida. As taxas de juros estão... Quando finalmente quitamos nossa hipoteca, tínhamos conseguido reduzir nossa taxa de juros para menos de 3%. E sabe,
As pessoas que estão fazendo hipoteca agora estão entrando com taxas de 6,5% ou mais. E a diferença na sua prestação mensal é enorme. Então há todas essas pressões sobre as pessoas. A inflação dos alimentos que eles negam, o combustível ainda está caro e corre o risco de ficar muito mais caro. Então temos muitas pressões sobre nosso sistema econômico, além de apenas, do componente do combustível. E enquanto isso, o Irã não precisa se preocupar com uma eleição de meio de mandato. Não há ninguém que vá derrubar o governo deles. E toda a história ensina que essas sanções punitivas, até mesmo bombardeios em massa, só deixam as pessoas mais furiosas. Elas se unem contra o inimigo. Nós não vamos fazê-los passar fome até se renderem. Não vamos fazê-los passar fome a ponto de invadirem a Bastilha em Teherã. Isso não vai acontecer. Nós nem conseguimos impedir os chineses e os russos de abastecerem o Vietcong no Vietnã do Sul, onde eles enviavam caminhões e até pessoas com carrinhos de mão pela trilha Ho Chi Minh, paralela ao Vietnã do Sul, no Laos e no Camboja. Tínhamos bombardeiros B-52 voando dia e noite, à vontade, e nunca conseguimos deter o Vietcong, forçá-los a se render, deixá-los sem recursos, eliminá-los. E achamos que vamos fazer isso com o Irã, que tem 92 milhões de habitantes, é 10 vezes maior que o Vietnã do Sul e está ligado, por ferrovia à China e pelo Mar Cáspio à Rússia. Para os russos e os chineses, em certo sentido, o Irã também é uma questão existencial. Porque, se conseguirmos derrubar o Irã e transformá-lo num estado vassalo, poderemos apontar todas essas armas contra eles. Então eles vão continuar apoiando o Irã. Não há como nosso bloqueio naval e um regime de sanções levá-los a se render pela fome. Isso simplesmente não vai acontecer. E isso nos leva a outra possibilidade preocupante. Se começar a ficar evidente que essas novas sanções econômicas vão funcionar e que haverá muito mais pressão, como disse Jack Kinney no começo, para tirar as luvas, para concluir o trabalho, como Keith Kellogg diz muitas vezes. E há muitas pessoas olhando para o aspecto cinético disso. Agora, você publicou recentemente esse gráfico que mostra que existem alguns problemas reais. Você diz, a realidade fria é que impedir o próximo ataque aéreo em grande escala contra o Irã não é algo em que muitas pessoas estão pensando. O que esse gráfico nos mostra? Bem, é aí que eu digo que estamos lutando uma guerra do século XX contra um adversário do século XXI. E isso funcionou muito bem no século XX, Contra a Sérvia, a antiga Iugoslávia, a Líbia, a Síria, a Venezuela, é absolutamente ótimo. Mas nesses casos é como um boxeador peso pesado contra uma criança pequena. Claro que vai funcionar, porta-aviões, qualquer coisa. Tivemos porta-aviões e grupos anfíbios de prontidão dos fuzileiros navais posicionados ao largo da Venezuela por meses. E então simplesmente pagamos os generais certos, entramos, eles não atiraram e tiramos Maduro do poder. E acho que foi isso que levou Trump, junto com os israelenses, dando esse conselho a ele, a dizer, podemos fazer a mesma coisa no Irã. Esse meme. Eu estava tendo uma discussão com um parente que foi fuzileiro naval, e ele disse, eles dão mais marinha. E eu disse, e nós não temos cavalaria montada. Então qual é o seu ponto? Qual é o seu ponto? Aquele gráfico anterior mostrava todos os aviões-tanque de reabastecimento em voo. Eles levam 1 hora para ir de Israel ou da Jordânia até o ponto de lançamento. Não podem sobrevoar o Irã. Seriam abatidos. Correriam o risco de ser abatidos. E nós temos muita aversão a baixas. E pior do que baixas seriam prisioneiros de guerra. Aviadores na câmera, sob controle dos iranianos. Esse é um cenário de pesadelo. Então, se levamos 1 hora desde a decolagem das aeronaves até o lançamento do míssil de longo alcance, vai levar mais 1 hora para penetrar no Irã. Eles veem isso em tempo real porque estão sentados com chineses e russos nos mesmos consoles. Eles conseguem ver todos esses aviões manobrando para decolar, sendo abastecidos em solo. Eles sabem o que está acontecendo.
Conseguem perceber se é uma finta ou o grande ataque de verdade. E assim que, digamos, um quarto dessas aeronaves está no ar, não há absolutamente nenhuma dúvida sobre o que está acontecendo. Eles podem cobrir essas bases aéreas de foguetes que levam apenas 10 minutos para chegar. Então é uma força de 10 minutos contra uma força que leva 1 hora até o ponto de lançamento. Isso é o século XX contra o século XXI. E é a mesma coisa com os navios. É por isso que nossos navios, talvez os contratorpedeiros, façam manobras de aproximação e afastamento, bem perto daquela linha de bloqueio. Mas o porta-aviões fica a mais de 1.000 quilômetros de distância. O porta-aviões está tão longe que não consegue lançar aeronaves capazes de atingir o Irã sem reabastecimento. Enquanto isso, os iranianos têm armas que poderiam atingir o porta-aviões. Acho que eles têm evitado causar muitas baixas. Acho que neste momento eles não querem escalar dessa forma, porque ao destruir um navio, você pode ter centenas de baixas, ou no caso de um porta-aviões, milhares. E eu não acho que vão afundar um porta-aviões. Isso não vai acontecer. Ele é dividido em 10.000 compartimentos estanques. Mas pode haver um incêndio devastador lá dentro, com explosões e inalação de fumaça. Você pode ter 1.000 baixas num porta-aviões sem que ele sequer afunde. Mas ele ficará ineficaz em combate. Ficará incapaz de cumprir a missão. Basta o dano certo no convés de voo e você não consegue realizar operações aéreas. Então não é preciso afundar o porta-aviões para tirá-lo do campo de batalha. Os chineses têm armas em quantidade 10 vezes maior e provavelmente com o dobro do alcance das que os iranianos têm. Então, em certo sentido, acho que o Irã nos fez um grande favor. Quer dizer, Trump fazer isso contra o Irã, em vez de nós enfrentarmos a China. Você vê aqueles foguetes nos caminhões. Dá para encontrar imagens de algo como um desfile do Dia do Trabalho, com os 100 deles passando em revista, e eles têm alcance de 2.000 quilômetros. E o que costumava salvar os porta-aviões era a ideia de que um míssil balístico não consegue atingir um alvo em movimento. Antigamente, você disparava um míssil balístico como uma bala de canhão. In the old days, a ballistic missile, you fired it like a bullet, like a cannonball. So they'd say, all right, maybe you're getting accurate. Então eles diriam, certo, talvez vocês estejam conseguindo precisão contra alvos em terra, mas não conseguem atingir um porta-aviões porque ele está se movendo a 30 nós e fazendo curvas. Isso já não é mais verdade. E vimos isso com alguns dos sistemas de guiagem dos mísseis que a Rússia usa e que o Irã também usa. Esses mísseis balísticos agora têm guiagem terminal. E a versão chinesa do GPS opera em órbita mais baixa, é muito mais potente, e nós não conseguimos bloqueá-la. Então eles recebem correções no meio do trajeto, e a ogiva recebe informações para direcionar o míssil na fase terminal. Isso ainda não foi testado, mas todos os especialistas teorizam que eles conseguem atingir um alvo em movimento, como um porta-aviões. Não é como se ele estivesse fazendo zigue-zague. Eles podem fazer grandes correções de rumo, mas se estiverem no meio de operações de voo, não podem. Se você está lançando aeronaves, não vai fazer curvas de 45 graus a cada 5 minutos. Então, se o porta-aviões seguir em linha reta pelos próximos 10 minutos, não é tão difícil fazer as contas. A pequena correção necessária para fazer aquele míssil atravessar a ogiva, atravessar o convés de voo, isto não é mais 1990. Em 1991, um míssil Scud caiu perto de um navio de guerra no porto de Jubail e ao lado de um cais carregado de munições. Se tivesse caído 100 metros mais longe, teria causado uma mega explosão. Bem, hoje todas essas armas conseguem atingir esses alvos, inclusive alvos em movimento, como um porta-aviões. Então, sabe, talvez no longo prazo a gente acabe meio grato por ter queimado a mão no fogão iraniano e não no fogão chinês. Isto já é ruim o bastante. Vamos torcer para nunca mais queimar isso. Então, deveríamos aprender essa lição, no que diz respeito às lições aprendidas. Tenho algumas preocupações, sabe, sobre se eles estão ouvindo Jack Keeney, Keith Kellogg, Mike Pompeo
Ele é outro grande defensor de voltar à guerra com o Irã. Mas uma das coisas que venho defendendo há muito tempo é o plano de simplesmente ir embora. Trump deveria declarar vitória, passar batom num porco, fazer o que quiser e simplesmente sair. Essa é a maneira menos custosa de nos tirar dessa armadilha na qual parecemos estar entrando, em vez de seguir pelo caminho militar. Alex Gray esteve na Fox News, acho que foi ontem, e pareceu jogar um balde de água fria nessa possibilidade. O presidente Trump mostrou, contrariando as expectativas do Irã e da mídia, que não vai ceder. Ele não vai recuar, mesmo que isso seja politicamente inconveniente nos Estados Unidos. O fato de o Irã ser uma ditadura autoritária capaz de suportar muita dor não muda o fato de que o bloqueio dos Estados Unidos está funcionando. Ele está fazendo exatamente o que deveria fazer. Está colocando uma pressão enorme sobre a economia iraniana. E sempre houve a suposição, difundida por muitos nos Estados Unidos, de que o presidente Trump simplesmente desistiria e cairia fora à medida que novembro se aproximasse. E ele se recusou terminantemente a fazer isso. O presidente Trump pode odiar conflitos. Pode ser alguém que acredito valoriza genuinamente a paz. Mas há uma coisa que ele valoriza ainda mais do que isso: os interesses dos Estados Unidos. Desculpe, mas não consegui evitar rir no fim disso. Ele valoriza a paz. Este é o presidente mais belicista que já tivemos. Quer dizer, ele faz o George Bush quase parecer um pacificador ou algo assim. Mas olha, eu sou um dos que estão gritando: sim, recuem e saiam. Usem a linguagem que quiserem. E os interesses dos Estados Unidos em manter a hegemonia sobre um Golfo Pérsico que fica a 11 mil quilômetros da América, como se fosse nosso, certo? Se você quiser medir, acho que existe um mapa das bases americanas na região. Se quiser medir quem está ganhando e quem está perdendo, se o país A ataca o país B, e o país A é a América, e o país B é o Irã, e todas as suas bases próximas foram inutilizadas ou destruídas, de modo que não estão sendo usadas agora, e nós estamos sendo empurrados de volta até Israel e Jordânia. Eu diria que é assim que você percebe que estamos perdendo. Antes, tínhamos quartéis generais da Marinha no Golfo Pérsico. Por isso, eles não tinham problema para abastecê-los com comida, porque era uma viagem curta do navio de suprimentos até o navio na linha de frente. From the supply ship out to the ship on the line. Now they've got to supply Diego Garcia in the middle. Agora eles têm de abastecer Diego Garcia no meio do nada, a milhares de quilômetros mais longe do Golfo Pérsico. Então estamos definitivamente perdendo esta guerra. Então, quando se fala dos interesses dos Estados Unidos, eu vejo assim, sabe, se eu tivesse uma espada muito afiada, essa comparação era muito usada para falar do mau uso das tropas. Se você tem uma espada muito afiada e começa simplesmente a bater ela contra concreto, sabe, dando marretadas nela, como naquele teste de tortura do programa Forged in Fire, cortando blocos de gelo com ela, você não está cuidando dela, você está destruindo ela. Se esses navios precisam passar, ao longo da vida útil, 1/3 do tempo em operação, 1/3 atracados e 1/3 em doca seca, e você não faz isso, é como nunca trocar o óleo do seu carro e chegar aos 100 mil quilômetros. Vocês não estão cuidando dos interesses americanos porque estão destruindo as armas que poderiam ser usadas para defender este país. Partimos do pressuposto de que se continuarmos pressionando, com o pé no acelerador, não importa que o tanque esteja vazio, não importa que esteja saindo fumaça do motor, que as bielas estejam voando para fora do capô, não importa. É só manter o pé embaixo, porque vamos vencer esta corrida. Mas nós não vivemos lá. O Irã tem a vantagem de jogar em casa. Sabe, não só por causa de todas as montanhas, mas fisicamente eles estão lá. E estão ligados à Eurásia, estão ligados à Rússia, estão ligados à China por ferrovia. E nós não vivemos lá. Sabe, acho que durante a guerra do Afeganistão, vi números diferentes. Para colocar um galão de diesel num caminhão, no meio do Afeganistão, esse galão de diesel custa uns $100, certo?
Então imagine todos os veículos que estávamos usando no Iraque e no Irã. Desculpe, no Iraque e no Afeganistão, quando custa $100 para levar um único galão até lá. Por outro lado, eles produzem gasolina e petróleo no Irã e vivem lá. Então eles têm o que chamam de linhas internas de comunicação, e nós somos uma força expedicionária do outro lado do mundo. Então, o sujeito que diz que Trump nunca vai desistir, o sujeito no carro com o pé no acelerador, ele não vai desistir. Mas aquela fumaça saindo do motor significa alguma coisa. Ele pode não desistir, mas o veículo desiste. He might not give up, but the vehicle gives up. The Navy just can't do it. A Marinha simplesmente não consegue fazer isso. E eles estão falando agora, Morandi e outros porta-vozes do regime deles. Eles vêm falando sobre o Irã escalar a situação. Não apenas ficar esperando para reagir e revidar na mesma moeda, mas o Irã escalar e aumentar a pressão. Pode ser contra um navio que esteja se aproximando demais, se estivermos realmente apoiando esse canal de Omã e houver destroyers por perto. Ou pode ser uma dessas bases aéreas, que eles podem simplesmente atingir com um míssil a qualquer momento. E nós não temos defesa contra isso. Não acho que os Patriots estejam realmente funcionando. Acho que eles têm sido, em grande parte, uma ferramenta de propaganda, sabe? Uma defesa psicológica para as tropas. Não se preocupem, nós temos Patriots. Sigam com a vida de vocês. Os mísseis não vão nos atingir. Eu não acho que isso seja verdade, e não acho que alguém esteja acreditando nisso. E no fim das contas, isso é mais uma faceta da guerra do século XXI contra a guerra do século XX. Nós investimos, se é que dá para usar essa palavra, em defesas ativas de interceptação, defesas ativas. Então, não colocamos um quartel-general ou uma instalação no subsolo. Não temos abrigos reforçados para nossas aeronaves. Nós simplesmente as estacionamos na pista e dizemos, não se preocupem, o Patriot consegue parar qualquer coisa que venha na nossa direção. E agora vimos que isso é falso. Então os iranianos investiram, em vez de $4 milhões por míssil THAAD, e sabe, você lança 3 deles de cada vez, em um míssil balístico que custa $500 mil. Não dá para vencer isso. É uma proposta perdedora. Eles podem construir quilômetros e quilômetros de túneis nessas montanhas de granito, sabe? Pelo que nós gastamos em alguns Patriots que lançamos ao ar e eles já se foram. Eles escavam essas cidades de mísseis sob suas montanhas de granito. Lembrem-se, é 6 vezes maior que o Colorado, com montanhas maiores. Então eles simplesmente perfuram horizontalmente todas essas montanhas. Nós não conseguimos atingi-los. O investimento deles é feito uma vez só. Constroem aquele túnel com 10 saídas em todos os lados da montanha para que você não consiga bloqueá-lo. É como um esquilo terrestre, ele não tem só uma toca. Ele vive numa cidadezinha de tocas, na pradaria. Tem 100 saídas. O falcão ou a raposa estão aqui. Ele vai lá. Então os iranianos investiram em tecnologias simples, como túneis, e nós investimos em coisas que deixam a Lockheed, a Raytheon e a Boeing ricas. Sabe, $4 milhões no ar, $4 milhões no ar, e acabou. E mesmo assim não funciona. Então nossos aviões do século XX ficam estacionados lá fora. Essas são ótimas ilustrações visuais. Lembrem-se, esses caras são engenheiros. Armadilhas de explosão. Veja, não é como se você explodisse a porta e fosse causar muito dano. As coisas fazem curvas. E eles entendem a expansão, a física dos explosivos e da expansão. Ted Postol falou sobre isso, sabe? O que poderíamos fazer com bombas anti-bunker contra isso? Na verdade, nada. Sim. Sabe, se você tem uma montanha de 4.200 metros e ela está soterrada, sabe, a 1 milha de profundidade, você não vai conseguir atingi-la. Nem mesmo armas nucleares táticas provavelmente conseguiriam. Auftetsen. E então eles fizeram um investimento na guerra do século XXI, e nós ainda estamos lutando como a cavalaria a cavalo. Bem, você sabe, não é mais cavalaria a cavalo. Nosso exército está no século errado. Quer dizer, é preciso dar crédito a eles. São inteligentes. Não são pessoas burras, são pessoas muito inteligentes. Só um tolo subestima o inimigo.
Eu me lembro, quer dizer, eu não me lembro, mas segundo a história, antes de Pearl Harbor, a atitude em relação aos japoneses era que todos tinham olhos puxados, eram vesgos, usavam óculos grossos, tinham dentes salientes. E tudo que faziam eram brinquedos ruins que não funcionavam, certo? Então foi um grande choque descobrir que eles tinham assim couraçados, porta-aviões e, sabe, aviões capazes de lançar torpedos bem em Pearl Harbor. Foi um grande choque, porque a nossa mídia retratava os japoneses como realmente marginais, pequenos, como pequenos coolies, sabe? Você não os levava a sério. Então nós os subestimamos. Quer dizer, talvez soubéssemos alguma coisa sobre Pearl Harbor. Esse não é o ponto. Os americanos não consideravam os japoneses um inimigo de verdade. E eles tiveram que, assim, nos dar um tapa na cara para percebermos que eram tecnologicamente disciplinados, inteligentes. Era um adversário à altura, pela definição de qualquer pessoa. E continuamos subestimando os iranianos, como se eles não fossem um adversário à altura. Quero dizer, a essa altura, as pessoas deveriam perguntar como é que os mísseis deles ficam nas montanhas e a gente não consegue atingi-los, e os nossos aviões ficam no solo sem proteção nenhuma. Os aviões levariam 1 hora para chegar à fronteira do Irã e lançar uma arma que custa milhões de dólares. E em 10 minutos, eles podem atingir a pista de onde esse avião decolou. Se voltarmos a uma guerra cinética em larga escala, como Jack Keane acha que deveríamos, poderemos ver todos aqueles aeroportos em Israel e na Jordânia simplesmente devastados. E que vergonha seria se esses aviões tivessem que pousar em outro lugar. Sim, isto aqui eu acabei de fazer hoje. Essa base aérea, ouvimos que Israel realizou ataques aéreos, bombardeios, onde está aquele círculo, a base aérea de Abu al-Dahur. Então, aparentemente, os turcos estavam reconstruindo ou ajudando a apoiar uma estrutura militar, possivelmente uma extensão do poder militar turco ali. E isso fica a 60 quilômetros da Turquia. Veja como a Turquia contorna o Mediterrâneo ali. Para os israelenses, são mais de 300 quilômetros a partir do norte de Israel. Aquele arco mostra onde eles estão ocupando o sul do Líbano, uma parte significativa da Síria, que os israelenses ocupam desde o ano passado. Então Israel acha inaceitável que a Turquia ajude a construir qualquer coisa numa base aérea a 300 quilômetros de Israel, mas a apenas 60 quilômetros da Turquia. Essa proporção diz muita coisa. Israel considera basicamente toda a Síria como seu playground. Depois que Assad foi derrubado, Israel passou meses destruindo todos os alvos militares na Síria, até chegar às armas pessoais. Todos os veículos blindados de transporte de tropas, tanques, helicópteros, qualquer coisa em terra que exigisse uma tripulação, eles eliminaram ao longo de meses. Então eles querem que esse sujeito, Jolani Chará, o cortador de cabeças, que agora é amigo de Donald Trump, consiga controlar a Síria. Mas apenas com, sabe, armas pessoais. Homens e caminhonetes. Então, assim que a Turquia começa a reformar uma base aérea perto, sabe, perto da Turquia, para Israel isso é motivo para um ataque aéreo. E os russos ainda estão em Latakia e Tartus, com uma presença muito pequena, mas estão lá. Então dá para ver esses portos. Os russos estão em Latakia e Tartus desde tipo os anos 1960, da era de Nasser, no Egito, contra Israel. A Rússia gosta de portos de águas quentes no Mediterrâneo. Eles nunca foram totalmente expulsos. E parece que Jolani tem a ideia de que a Síria precisa ser uma nação soberana, o que significa mais do que apenas homens e caminhonetes com metralhadoras. E Israel está dizendo não, não vamos permitir isso. Então, eu não consigo entender, neste momento, com Israel ainda atolado em Gaza e no sul do Líbano, com os colonos na Cisjordânia destruindo a reputação do país no mundo inteiro, numa quase guerra com o Irã, instigada por eles, e agora tentando instigar uma guerra com a Turquia.
É difícil para mim entender as motivações deles. É como um anão bêbado e insano entrando num bar de motociclistas e peitando todo mundo. Ele tem atrás dele o grandalhão que acha que sempre vai apoiá-lo. Mas existem essas pessoas do fim dos tempos que acham que Israel precisa estar sob a crise final de um evento de nível de extinção para que o Messias volte. A cúpula da rocha destruída, o templo de Jerusalém reconstruído. Porque simplesmente não faz sentido um país do tamanho de Nova Jersey entrar ao mesmo tempo em guerra com o Irã e a Turquia. Bem, sim. Na verdade, isso saiu nas notícias, acho que hoje. A opinião israelense... Eu sei, desculpe, ontem. Um artigo de opinião israelense diz que a proteção da OTAN à Turquia não se aplica às tropas na Síria. E nesse artigo de opinião, que foi publicado por um veículo pertencente a Miriam Adelson, aliás, é muito importante destacar isso, quaisquer tropas turcas na Síria serão consideradas alvos fáceis para Israel, porque o Pacto de Defesa Coletiva da OTAN não se aplicaria. Então o autor do artigo diz, antes de as tropas turcas chegarem, o alvo é a infraestrutura. Quando elas chegarem, atacá-la também traz o risco de baixas turcas, retaliação, intervenção americana e confronto com um membro da OTAN. Esses custos alteram o cálculo, não a autoridade de Israel para decidir, disse o autor desse texto. Ele continuou escrevendo sobre isso, mostrando que estão considerando ativamente a possibilidade de realmente atacar a Turquia. Tem havido muita hostilidade entre os dois. O que você acha disso? E sabe, acho que no dia seguinte Trump de repente está falando em sair da OTAN. E sabe, não está no poder dele fazer isso. Mas só dizer que podemos sair da OTAN no dia seguinte a Israel atacar esse empreendimento turco, muito perto da própria fronteira da Turquia. Parece que para Trump e seus assessores, as pessoas que estão cuidando de Trump, as necessidades, as vontades e os desejos de Israel estão acima de qualquer outra coisa, inclusive de um membro da OTAN como a Turquia. Mas a Turquia não é uma força com a qual se possa brincar. Eles conseguem fabricar drones tão bons quanto os da Ucrânia ou até melhores. Conseguem fabricar foguetes. Tem um exército enorme, muito disciplinado, com soldados muito duros. Sabe, os soldados vão para onde mandam e fazem o que mandam. E ninguém jamais vai duvidar do exército turco. Se eles estão falando sério, vão ser, sabe, uma força a ser enfrentada em qualquer lugar. Então, para esse país do tamanho de Nova Jersey, é como se o Chihuahua fosse atacar ao mesmo tempo um Pitbull e um Rottweiler. O Chihuahua acha que tem a América, o Godzilla, por trás dele o tempo todo. Mas quando chegarem essas eleições de meio de mandato, se os republicanos forem varridos, se os democratas tiverem controle da Câmara e do Senado, há muitas medidas parlamentares que eles podem tomar para cortar nosso financiamento dessa guerra. Os democratas agora, embora haja muitos democratas e republicanos sionistas, Israel está se tornando cada vez menos popular, até mesmo no Congresso. E não acho que exista qualquer possibilidade de apoiarmos Israel num ataque à Turquia. Bom, especialmente se o custo para nós começar a ficar alto demais. Quero dizer, já está ficando significativamente pior do que era nos dias do 7 de outubro de 2023. E isso só vai se acelerar se tomarmos mais alguma dessas medidas aqui, e isso começar a realmente pesar no nosso bolso, em todo o país. É como ir atrás de um Pitbull e de um Rottweiler. Acho que essa é uma maneira muito boa de colocar isso. É porque o Chihuahua acha que tem o Godzilla atrás dele. Mas o Godzilla pode se virar. Trump não vai estar lá para sempre. E Danny, há poucos minutos, Trump quis nos lembrar do que disse na semana passada. Ele gosta de citar a si mesmo e afirma que vai declarar o Estreito de Hormuz um território dos Estados Unidos depois de derrotar o Irã. É bem, então ele nunca vai fazer isso, porque nós não vamos derrotar o Irã. Mas isso só mostra mais uma vez, Matt, esse tipo de pensamento disfuncional e estranho. Primeiro, do que você está falando?
dizer que vai declarar aquilo um território dos Estados Unidos. Ele não tem poder para fazer isso. Ele não tem capacidade física para fazer isso. E nós não vamos derrotar o Irã. Mas isso recebe aplausos num comício. Recebe aplausos num comício. E é só isso que importa para ele. Sabe, ele tá na bolha da Fox News. E as pessoas que ainda aparecem nos comícios, sabe, ele poderia declarar que o Monte Everest é território dos Estados Unidos e elas aplaudiriam. Ele pode mandar os fuzileiros navais para a Groenlândia e elas aplaudiriam. Acho que talvez estejam se preparando para uma intervenção em Cuba. Sabe, se tivermos de recuar do Irã e isso vai... Sabe, ele não quer que esse seja o epitáfio final dele. Perdeu o Irã. Acho que ele está ouvindo Marco Rubio e estão dizendo a ele que, se mandarmos os fuzileiros navais para Havana, o povo vai se unir aos americanos. Eles já tiveram comunismo demais. E que, se simplesmente mandarmos os fuzileiros para Havana, vai ser como a libertação de Paris. Sabe, eles vão, sabe, se jogar nos nossos braços e dizer obrigado, gringos, por nos salvarem. Então, quer dizer, agora a ilusão dele não tem limites. Sabe, declarar o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. Perto de Groenlândia, Cuba, nada para os limites. Deixe-me só te perguntar, porque faltam apenas alguns minutos aqui. Você é um Excel da Marinha, então tem experiência militar. Você acha que Cuba seria tão fácil quanto a Venezuela foi? Quero dizer, teríamos outra Venezuela com uma vitória fácil? Ou seria outra Baía dos Porcos em Cuba? Bem, eles acharam que o Irã seria fácil. Mata esses líderes e o povo simplesmente vai dizer Oba América. E obviamente isso era uma ilusão perigosa. E mesmo que 50% dos cubanos nos recebessem de braços abertos, sabe, porque todos eles têm parentes que os visitam vindo de Miami e gostariam, sabe, daquele padrão de vida, eles não desconhecem isso, eles têm internet em Cuba. Mas se apenas 3, 4 ou 5% decidirem atirar de tocaia contra americanos, já basta. Já basta. Sabe, se houver apenas atiradores de elite explosivos improvisados, é uma aposta completa. Talvez acontecesse, e sabe, aí Trump pareceria um grande gênio. Sabe, MacArthur fez o desembarque de Inchon. Foi uma aposta total. O desembarque em Inchon poderia ter sido um fiasco absoluto e uma derrota para os Estados Unidos. É como lançar um passe de tudo ou nada no quarto período e vencer o jogo. Aí o quarterback é o grande herói, certo? Mas, se o desembarque em Inchon, se a maré estivesse errada, se os boletins meteorológicos estivessem errados, o desembarque em Inchon poderia ter sido um massacre. E MacArthur seria considerado o maior idiota de todos os tempos. Mas foi um sucesso. Então ele foi um grande herói. Então Cuba é assim. Se os fuzileiros navais entrarem e forem recebidos de braços abertos, Trump será o grande herói, como MacArthur depois de Inchon. Mas se entrarmos e houver bombas explodindo e franco-atiradores, sabe, e ninguém, eu não sei como é possível determinar isso. Nossa inteligência sobre o Irã foi tão ruim, sabe? Mas eu não vou ficar esperando flores e buquês vindos do continente americano. Vamos deixar assim. Bom, escuta, agradeço muito por você ter participado hoje e por trazer tanta clareza sobre várias dessas questões, especialmente com esses ótimos gráficos que você sempre traz. A gente agradece muito a você. Muito obrigado. Só quero mencionar que, como vou participar de alguns podcasts nos próximos dias, se vocês forem à Amazon, eu vou colocar alguns dos meus... Eu deveria ter feito isso ontem à noite. Não dá para fazer hoje para hoje, mas posso entrar na Amazon e deixar meus livros do Kindle gratuitos por alguns dias, para vocês simplesmente baixarem. Então, hoje à meia-noite, durante o fim de semana, vou deixar alguns dos meus livros. Ah, uau! Todos esses livros aqui. Vou colocar alguns deles em promoção no Kindle. Então é só procurar por mim na Amazon, Matt Bracken na Amazon. Se você curte e-books, pode comprar por lá.
Uau! Bom, com certeza vou dar uma olhada nisso. Eu tenho um Kindle e vejo muita coisa por lá. Eu leio nele, é muito fácil. Muito obrigado, foi muito gentil da sua parte fazer isso. Eu agradeço. Especialmente quando você está viajando de carro, fica tipo próxima página, próxima página. De preferência, não se tiver dirigindo. No, not when you're driving. Não enquanto você está dirigindo. É para isso que serve aquele no seu volante. Você tira o airbag e coloca o iPad ali, certo? iPad there, right? No. I've seen that. Eu tenho visto isso. Infelizmente há pessoas que eu vejo fazendo isso o tempo todo. Enfim, agradeço a você, espero que tenha um bom fim de semana e estaremos ansiosos para vê-lo de volta muito em breve. Professor, Brice. E nós também agradecemos a vocês. Nos vemos no próximo episódio. Deixe-me ver. Bem, ainda é sexta-feira, então vemos vocês amanhã no Intelligence Brief, que sempre apresentamos toda semana. Eu sei que muita gente está realmente ansiosa por isso. Nos vemos amanhã no Intelligence Brief com o Daniel Davis Deep Dive.